E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Há alguns anos, um asteroide carregando uma raça alienígena chamada Mimics cai na Europa e rapidamente devasta o continente com sua tecnologia superior e o fator surpresa. Em breve, as pessoas estão se revoltando nas ruas, exigindo que os líderes mundiais façam algo antes que a humanidade seja perdida. Após 5 anos, quando as coisas parecem sem esperança, um exército aliado de humanos usando novos trajes mecanizados vence uma grande batalha em Verdun. E um soldado das forças especiais chamada Sargenta Vrataski é aclamada como heroína após ser creditada com centenas de mortes dos Mimics. Ela se torna um ícone instantâneo e um impulso de recrutamento para o exército humano, enquanto os exércitos humanos unidos tentam usar o impulso de Verdun para lançar um ataque final multidirecional na Europa. Um dos comentaristas nos noticiários que promove Vrataski e o esforço de guerra é o Major Cade do Exército dos Estados Unidos. Certa manhã, Cade voa para Londres um dia antes da operação para retomar a Europa. Ele se encontra com o comandante das forças aliadas ocidentais, General Brigham, que ordena que Cade acompanhe a primeira onda de tropas aliadas a desembarcar na França e forneça cobertura terrestre para a mídia. Cade era um cadete da ROT na faculdade e não tem experiência no campo, então ele não quer ir para a batalha. Ele tenta várias táticas para evitar o destacamento, até tenta chantagear o general através da mídia. A princípio, o general finge deixá-lo ir, mas assim que Cade cruza a porta, Brigham faz com que os guardas o persigam. Cade tenta fugir, mas mal consegue chegar a outro corredor antes de ser eletrocutado e perder a consciência. Mais tarde, Cade acorda em cima de um monte de bolsas no aeroporto de Heathrow, que foi transformado em uma base militar. Um sargento coloca botas em suas mãos antes que o sargento Farrell assuma o controle. Acontece que Brigham enviou ordens a Farrell afirmando que Cade tentou desertar e agora foi rebaixado de oficial para soldado. Cade é atribuído a um grupo de soldados excêntricos chamados Esquadrão J, que estão jogando quando Cade é apresentado a eles. Enquanto ele os repreende, Farrell os faz comer as cartas antes de instruí-los a preparar Cade para se juntar a eles no dia seguinte. Ouvir que Cade é um desertor que pensa que está acima de lutar coloca-o na lista negra de todos, e Cade é enviado para treinamento. No dia seguinte é o dia da invasão e Cade recebe seu próprio traje, mas os membros do Esquadrão J nem sequer se preocupam em ensiná-lo a usá-lo, porque acreditam que ele morrerá rapidamente. Cade assiste a todos se movimentando livremente e encontrando suas armas favoritas com facilidade, mas ele se sente nervoso e perdido. No caminho deles, Vrataski lidera o exército com orgulho, mas Cade ainda tenta escapar. No entanto, os outros o puxam de volta rapidamente. Todos os aviões decolam rapidamente, mas assim que estão prestes a chegarem na costa francesa, a parte de trás de seu dirigível explode. O esquadrão pula prematuramente, mas Cade está tão assustado que não salta até que o fogo da explosão esteja ao seu lado. À medida que caem pelo céu, explosões continuam acontecendo ao seu redor, e muitos soldados estão mortos antes de chegarem ao solo. Embora a operação para retomar a Europa devesse ser um ataque surpresa, os Mimics parecem estar completamente preparados com uma emboscada adequada e continuam a massacrar os humanos sem misericórdia. Cade aterrissa corretamente, mas ainda não conseguiu remover a segurança de sua arma. Então ele corre em pânico, assistindo as pessoas morrerem em todos os lugares. Tanto as aeronaves quanto os humanos parecem estar pegando fogo, e Cade acaba caindo quando um avião cai perto dele. Vrataski sai e começa a lutar com habilidade notável, mas depois de trocar alguns golpes ela se distrai quando vê Cade no chão e algo a atinge por trás, matando-a instantaneamente. Cade imediatamente se junta ao Esquadrão J e eles tentam formar algum tipo de plano, mas de repente um Mimic sai do chão e os ataca. Enquanto os outros soldados atiram desesperadamente na criatura, Cade finalmente consegue destravar suas armas, ajudando a destruir o alienígena e se sentindo orgulhoso disso. Infelizmente, outro alienígena está chegando, e Cade se recusa a desistir sem lutar. Então ele pega uma mina e a detona. De repente, Cade acorda em pânico em cima das bolsas, com o mesmo sargento lhe dando as botas e Farrell o levando novamente. Cade está confuso, especialmente quando adivinha tudo o que Farrell está prestes a dizer, provando que a batalha não foi um sonho. Ele passa pela reunião com o Esquadrão J, coloca o traje e entra no avião exatamente da mesma forma, adivinhando o que todos dirão a ele. A explosão acontece novamente e desta vez Cade se lembra de cair mais rápido. Assim que ele aterrissa, ele se lembra de seu companheiro morrendo e tenta avisá-lo, mas não é rápido o suficiente, e o cara morre de qualquer maneira. Em seguida, Cade vê Vrataski e a empurra para o chão, levando o tiro por ela. Ao vê-lo ferido, Vrataski aproveita a oportunidade do aeroporto, entendendo que tudo o que ele viu é real e que eles vão cair em uma emboscada. Ele tenta avisar Farrell sobre isso, tentando provar sua história, chamando cada soldado do Esquadrão J pelo nome e revelando onde eles esconderam as cartas. Infelizmente, ele não é acreditado, e Cade é enviado para o avião com fita na boca.
O avião explode e Cade cai para então salvar imediatamente o outro soldado apenas para ser morto em vez disso. Cade finalmente entende que morrer reseta seu dia e começa a usá-lo a seu favor. Ninguém acredita no que ele diz, então ele simplesmente entra na batalha e faz o melhor para salvar pessoas enquanto é morto atira em qualquer coisa que se aproxima demais, sem precisar olhar porque já sabe onde tudo está. Vrataski olha para ele em choque, mas ainda acredita em tudo o que ele diz. E quando outro alienígena está prestes a matá-lo, Vrataski diz para encontrá-lo assim que acordar, em seguida ambos morrem novamente. Cade acorda nas malas novamente, mas desta vez ele começa a cooperar com Farrell e o Esquadrão J para ganhar tempo para encontrar Vrataski. Ele mostra boas maneiras e até ajuda o esquadrão a esconder as cartas antes que Farrell as veja. Agora, toda vez que eles vão treinar, ele começa a estudar uma maneira de escapar. Sua primeira tentativa consiste em esperar pelo treinamento e rolar para longe no tráfego, mas isso o faz ser atropelado por um caminhão. Depois de algumas mortes, ele consegue rolar sem problemas e se esconder atrás do veículo para escapar. Ele entra na instalação de treinamento avançado, esquivando-se de algumas máquinas de treinamento, e Vrataski o olha com desdém até que ele diz que ela o enviou. Vrataski imediatamente sabe do que ele está falando e o leva embora, dizendo que ele não deve contar a ninguém, exceto a ela, porque eles o enviarão para o hospício, o que aparentemente já aconteceu com ela. Em seguida, ela o leva para ver o Dr. Carter, que acredita imediatamente em tudo e verifica se esta é a primeira vez que estão conversando. Acontece que Vrataski costumava ter o poder de Lupin também, que é adquirido do sangue de um Mimic Alpha Azul, mas ela o perdeu depois de uma transfusão de sangue. Cade sempre tem que se certificar de que morre completamente, em vez de ser ressuscitado acidentalmente como aconteceu com ela, para não perdê-lo também. Esse poder é como ela conseguiu aquela grande vitória para a humanidade, e é assim que os alienígenas sempre sabem quando eles estão chegando. A teoria de Carter é que todos os Mimics são apenas manifestações neurais de uma criatura ômega alienígena sobrecarregada. Então ele criou um dispositivo que poderia localizar o ômega se fosse inserido em um alfa. Mas essa experimentação o levou à demissão e a máquina foi confiscada. Para poder encontrar o ômega, primeiro eles precisam vencer a invasão de amanhã, então Vrataski começa a treinar Cade na instalação avançada. As máquinas de treinamento são muito rápidas e Cade não consegue se defender, então quando ele se machuca, Vrataski atira nele para reiniciar o dia. Pelas próximas centenas de loops, Cade passa pela mesma rotina repetidamente. Ele encontra Vrataski, explica tudo do zero e entra imediatamente no treinamento. Ele melhora a cada vez, aprendendo padrões e conseguindo durar mais tempo no treinamento quase como um especialista. Mas Vrataski ainda tem que atirar nele no final de cada dia. Após ser baleado pela enésima vez, Cade tem uma visão do ômega em uma barragem na Alemanha antes de acordar. Ele imediatamente vai a Vrataski e Carter, que acreditam que as visões se devem a Cade ser um alfa agora graças ao sangue azul. Agora o próximo passo deles é sobreviver à invasão para poder escapar para a Alemanha depois. Agora a dupla passa cada loop discutindo estratégias com o conhecimento que Cade adquire. E de manhã eles entram na batalha prontos para lutar. Através de centenas de loops eles lutam e matam Mimics repetidamente, morrendo a cada vez e mal conseguindo avançar um passo ou dois no campo. Passar todo esse tempo juntos faz com que Cade desenvolva afeto por Vrataski, mesmo que ela não se lembre dele para sentir o mesmo. Então quando em um loop ela morre cedo na luta, Cade começa a se perguntar se isso vale a pena. Durante os poucos loops, Cade não se incomoda com a batalha e tenta escapar da base. Outros soldados tentam impedi-lo, mas Cade passa por isso tantas vezes que ele aprende seus movimentos e os evita com os olhos fechados. Ele pega uma motocicleta para a cidade e tenta ficar bêbado em um bar, mas naquele momento, os alienígenas chegam pelo rio e Cade os vê. Ver civis morrerem faz Cade voltar ao treinamento, impressionando Vrataski com suas novas habilidades. Da próxima vez que eles veem Carter, ele descobriu a localização exata da barragem. Mas Cade já sabia e acha que é uma informação inútil se eles não puderem escapar da invasão. Mais uma vez, Cade e Vrataski passam por vários ciclos na praia, matando os Mimics sem piedade até conseguirem finalmente correr para uma colina. Carter diz a Vrataski quais veículos não pegar, pois aparentemente esta não é a primeira vez que eles estão aqui, mas ele não conseguiu escapar dos alienígenas ainda. Eles entram em um carro com um reboque e aceleram para chegar à estrada. Enquanto o rádio anuncia que os alienígenas chegaram a Londres, um Mimic pula em cima do reboque, atacando rapidamente com seus tentáculos. Aproveitando o buraco resultante no carro, Cade pula para fora e atira no Mimic, destruindo-o imediatamente. Enquanto a dupla se afasta, Cade tenta se aproximar de Vrataski, revelando os detalhes que aprendeu de outros ciclos, como a situação de sua família. Desta vez, Cade descobre que Vrataski costumava ter um relacionamento significativo. Ele também era um soldado e ela teve que assistir à morte dele centenas de vezes até estar fora do ciclo e ele estar morto de verdade. Eventualmente, o carro fica sem gasolina e os trajes ficam sem bateria.
Então eles os deixam para trás e entram em uma fazenda que encontram perto da estrada. Há um helicóptero no quintal e Vrataski quer usá-lo para fugir. Cade ganha tempo oferecendo-se para cuidar de seus ferimentos, apontando porque o helicóptero é uma má ideia. Vrataski percebe que Cade está tentando fazê-la ficar e exige a verdade. Então Cade revela que eles estiveram aqui muitas vezes e que ela sempre morre. Ele não encontrou uma maneira de consertar isso, então quer continuar sozinho. Sentindo-se ofendida, Vrataski entra no helicóptero de qualquer maneira e tenta voar, mas não sabe como pilotá-lo. Um Mimic chega e a ataca. E depois de lutar com ele e destruir a casa no processo, o helicóptero cai e Cade tem que ver Vrataski morrer novamente antes que os alienígenas cheguem e o matem. No loop seguinte, Cade vai até Vrataski, mas ao vê-la sente-se culpado e decide não contar nada a ela. Quando se prepara para a batalha, pede mais munição e nem se preocupa com um capacete, não precisando dele para matar um monte de Mimics com facilidade graças ao seu conhecimento do ciclo, e ele escapa da área novamente. Após algumas tentativas, Cade aprende a pilotar o helicóptero e finalmente chega à barragem alemã sozinho. Ele se esgueira cuidadosamente usando sinalizadores apenas por precaução, mas quando finalmente chega ao centro do prédio, fica arrasado ao descobrir que está vazio. Nesse momento, alguns Mimics bloqueiam seu caminho, logo ele é atacado e ferido, mas antes que ele perca sangue, Cade pula na água para se afogar. No próximo ciclo, Cade vai até Vrataski e Carter para contar que o Ômega não está na barragem. Eles descobrem que as visões e o sucesso de Vrataski havia sido um truque da mente inteligente do Mimic Ômega para atrair os humanos para invadir a Europa, onde seriam emboscados e aniquilados. Sem outras pistas, o dispositivo que Carter fez se torna sua última chance, mas infelizmente foi confiscado por Brigham. Vrataski e Cade fazem seu próximo plano para recuperar a máquina. Cade mostra que para entrar na base administrativa eles já passaram alguns loops ali, aprendendo o padrão dos guardas e de todos os funcionários do prédio para se moverem com segurança sem serem detectados. Quando finalmente chegam a Brigham, eles lhe dizem que já tiveram essa conversa muitas vezes. Para provar, Cade prevê tudo o que a secretária está prestes a dizer ou fazer. Impressionado, Brigham pega a máquina do cofre dizendo que quer ser o primeiro a usá-la. Mas Cade se recusa porque algo pode dar errado e ele não pode reiniciar o ciclo. Brigham lhes dá a máquina e deixa que eles partam, mas é um truque. Cade, sabendo que os guardas estão os aguardando para prendê-los fora, assim como o loop passado. Dessa vez a dupla imediatamente corre para o estacionamento e rouba um carro para dirigir o mais rápido possível, tendo que desviar de todas as balas dos guardas que os perseguem. Enquanto Vrataski dirige, Cade injeta a máquina em sua perna e seus olhos ficam pretos enquanto ele começa a ter uma visão. O Ômega está debaixo do Museu do Louvre, em Paris. Cade acorda e conta a Vrataski sobre isso enquanto ela consegue dirigir na rua, mas algumas horas depois, Cade acorda amarrado a uma maca de hospital e sob custódia. Ele percebe que está fora do ciclo agora porque fez uma transfusão de sangue. Enquanto luta contra a maca e cai tentando escapar, Vrataski aparece e o liberta. Ela pretende matá-lo, mas ele a detém a tempo para explicar que ele sente que não pode mais reiniciar o ciclo. Depois, Vrataski os liberta e eles se infiltram cuidadosamente na base graças ao conhecimento de segurança anterior de Cade. Eles têm apenas 3 horas antes da invasão e precisarão de soldados para serem capazes de matar o Ômega sem o ciclo. Cade decide se aproximar do Esquadrão J, e para convencê-los de que está dizendo a verdade, revela um monte de segredos deles que aprendeu durante os ciclos anteriores. O esquadrão fica impressionado, mas não tem certeza se quer seguir um estranho. Felizmente, a famosa Vrataski se apresenta e imediatamente conquista a lealdade deles. Em vez de seguirem as ordens, eles roubam um avião e voam para longe. Cade lembra a todos para não matar os alfas azuis, pois isso reiniciaria o dia. Eles só devem matar os aliens laranjas. Ele não quer que Vrataski vá junto, porque não pode reiniciar sua morte agora, mas ela se recusa a ficar para trás. Quando chegam a Paris, os Mimics imediatamente começam a disparar contra o avião, pretendendo proteger seu líder, e o primeiro soldado morre. Seu melhor amigo começa a disparar pela porta do avião por vingança, enquanto o resto do esquadrão pula do lado de fora, mas o avião perde o controle e cai no chão, matando mais alguns soldados. A queda repentina faz Cade cair na água e o peso do traje o mantém no fundo. Ele não tem escolha a não ser tirá-lo para conseguir nadar. Então ele faz o caminho com cuidado até o Louvre, devastado ao encontrar a área toda em ruínas. Um barulho o assusta de repente, mas é apenas Vrataski, que revela que 3 membros do esquadrão também sobreviveram. Eles se reúnem e percebem que não tem munição suficiente para prosseguir, apenas algumas granadas para matar o Ômega. Então Cade tem uma ideia. O avião não pode voar, mas seu motor está funcionando. Então eles poderiam fazê-lo deslizar pelos defensores dos Mimics e diretamente para o museu. Os 2 soldados que ainda têm os trajes movem todos os destroços para o lado e decidem ficar como guardas.
Vrataski faz o avião se mover e os Mimics imediatamente vão atrás deles. Então os soldados usam seus trajes para enfrentá-los em uma luta. Eles atiram toda a munição que têm disponível e conseguem matar alguns aliens laranjas, mas não é o suficiente. E infelizmente ambos são mortos rapidamente. Os Mimics se aproximam do avião a seguir e o terceiro soldado também abre fogo com todas as suas forças usando a artilharia do avião. Infelizmente há muitos aliens atirando ao mesmo tempo e ele também é morto. Cade imediatamente corre para assumir a artilharia, disparando contra os Mimics o mais rápido possível. Os Mimics pulam no topo do avião e começam a destruir o teto, então Cade vira sua arma para o interior. A aeronave se choca contra alguns monumentos famosos e o impacto faz com que Vrataski saia de seu assento. A aeronave descontrolada enfim se choca contra o museu e Cade é lançado para longe, contudo cai em segurança. Vrataski sobrevive ao acidente também, e pega todas as armas restantes antes de se juntar a Cade. A dupla começa a correr pelo andar principal do museu, embora Vrataski seja mais lenta porque sua perna está machucada. Eles matam alguns aliens no caminho e Cade então deixa uma granada cair antes de pular em um buraco no chão, aterrissando em cima de um carro na área subterrânea e escapando por pouco dos destroços. Enquanto ouvem os Mimics no andar de cima tentando encontrar uma maneira de alcançá-los, a dupla percebe que a área está inundada e percebe que o Ômega está escondido debaixo d'água. Nesse momento um Alpha chega à área. Cade quer distrair o Alpha enquanto Vrataski mata o Ômega, mas ela se recusa, dizendo que é uma lutadora melhor e pode ser uma distração melhor. Depois de dar a ele as granadas, Vrataski agradece a Cade por tê-la levado até ali. Ela o beija e diz que gostaria de tê-lo conhecido melhor antes de tudo aquilo. Então Vrataski começa a correr para fazer com que o Mimic Alpha a siga, sem atacá-lo para evitar reiniciar o ciclo. Ela tenta se esconder atrás de um carro, mas o Mimic segue um corredor alternativo e a surpreende por trás, pulando nela para matá-la. Enquanto isso, Cade pula na água e nada em volta dos destroços, procurando o Ômega. O Alpha mergulha também para persegui-lo, então Cade tenta passar por espaços estreitos para retardá-lo. Após muita natação desesperada, Cade finalmente encontra o Ômega, que se parece com uma enorme bola brilhante. Enquanto ele prepara as granadas, o Mimic Alpha o alcança e o esfaqueia com seus tentáculos. Cade deixa cair as granadas, mas quando se vira, revela que já havia removido os pinos. Assim que as granadas atingem o centro do Ômega, elas explodem. E os Mimics imediatamente começam a se contorcer de dor, enquanto o Mimic Alpha se desintegra lentamente bem na frente do Ômega. O Ômega explode, criando uma enorme explosão que destrói o museu e mata todos os aliens do lado de fora também. Enquanto o corpo morto de Cade flutua na água, o sangue do Ômega penetra nele, dando-lhe aqueles olhos negros novamente. De repente, Cade acorda e se encontra no helicóptero a caminho de Londres da manhã antes da invasão. Para seu choque, não só ele está vivo, mas toda a cidade está comemorando. Depois de uma explosão misteriosa em Paris, os Mimics todos morreram e agora as forças humanas estão varrendo a Europa sem resistência. No dia seguinte, eles avançarão para a frente oeste e reivindicarão a vitória de uma vez por todas. Depois, Cade vai para a base do aeroporto, onde fica feliz em ver que todos os membros do Esquadrão J estão vivos e bem. Em seguida, ele vai para a instalação de treinamento, onde é recebido com respeito porque ainda é major e nunca perdeu sua posição. Cade encontra Vrataski no local de sempre e ela o cumprimenta sendo rude. E isso faz Cade rir por saber que sua paixão de tantas realidades ainda está viva nessa.